livro edificante é sempre um orientador e um amigo. É a voz que ensina, modifica, renova e ajuda. Nos livros, como na vida, precisamos saber o que nos ajuda e o que nos prejudica. Emanuel. Do livro O Reino, de Irmão Saulo, pseudônimo de José Herculano Pires. Capítulo 20, A Tese do Reino, Parte 1. A tese do reino de Deus tem permanecido oculta nos evangelhos. Porque os homens insistem na tentativa de servir a dois senhores. Mas o anseio do reino os arrasta cada vez mais à descoberta da tese. Todas as religiões sofrem hoje o impacto do reino. As mais tradicionais voltam aos princípios esquecidos das origens, reerguendo o estandarte do reino com um novo entusiasmo. Dividem-se os fiéis, surgem polêmicas, aparecem focos extremistas em redutos antes inatingíveis. Poucos se lembram, diante do panorama inquietante, de que o jovem carpinteiro declarou há 2000 anos. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. Mateus, capítulo 10. Essa divisão resulta do apego do homem à vida material, às vantagens mundanas. O jovem carpinteiro sabia que os homens procurariam furtar-se às exigências do reino, preferindo os pequenos reinos terrestres. Não era assim que acontecia no seu tempo? Por isso ele falou de guerra e de espada, num sentido alegórico. Mas o seu objetivo, como vemos no Sermão da Montanha, são a paz e o amor entre as criaturas. As dissensões produzidas pela sua pregação e pelo seu exemplo são caminhos de paz, porque nascem do senso de justiça. É necessário reformar o mundo para que haja entendimento, paz e amor, justiça e verdade. A reforma exige dissensões e lutas. Mas essas lutas são dos homens, da sua incompreensão, da sua falta de amor, do seu egoísmo que sufoca a justiça. Os cristãos sociais, como são chamados os que se interessam pelos problemas da justiça social, são atacados pelos materialistas e pelos seus próprios companheiros de fé. Muitos deles não compreendem o exemplo do jovem carpinteiro e preferem seguir os atalhos humanos. Querem envolver suas igrejas e suas comunidades religiosas na política mundana. No meio católico, no protestante e no espírita, encontramos hoje essas correntes sociais que pretendem transformar as religiões em partidos políticos, em instrumentos de luta ideológica. Mas a tese do reino não é essa. Basta lembrar estas palavras do jovem carpinteiro. O meu reino ainda não é deste mundo, se ele fosse, os meus ministros haviam de pelejar. João, capítulo 18. E se acaso ele quisesse que os seus discípulos usassem a espada para despojar os outros dos seus bens, teria dito que devemos entregar também a túnica ao que nos pede a capa ou oferecer a outra face ao que nos bate numa. A tese do reino é de reforma profunda, não superficial. O mundo é o reflexo do homem. Podemos obter o melhor reflexo no espelho mais favorável, como poderemos deformar o reflexo num espelho deformado? Podemos, pois, construir artificialmente um mundo de luz com um homem sombrio. Mas é evidente que apenas o reflexo, no caso a estrutura legal, manifestará a luminosidade artificiosa que não estará presente na realidade social. Para obtermos um verdadeiro mundo de luz é necessário acendermos a luz nas almas. Esse é o primeiro tema da tese do reino. Mas não podemos considerar esse tema isolado do contexto, como fazem os misoneístas, porque, se o mundo é o reflexo do homem, esse reflexo também condiciona o homem. Não basta, pois, a catequese. Melhorar apenas o homem, numa estrutura imoral, equivaleria a melhorar a estrutura com um homem imoral. Assim, o segundo tema da tese do reino é o da modificação do meio. Ao mesmo tempo que acendemos a luz nas almas, temos de fazê-la brilhar no meio social. As almas iluminadas iluminam a sociedade, mas a sociedade iluminada deve iluminar as almas. Não podemos nos esquecer dessa reciprocidade. Num meio em que todos rastejam, escreveu Engenheiros, é difícil alguém andar em pé. Temos de lutar para criar condições sociais adequadas ao aprimoramento do homem.
Mas é evidente que essas condições não podem seguir a prática da violência contra o próprio homem. O terceiro tema da tese do reino é o da escolaridade. O reino exige preparação dos candidatos, exige escola. Os candidatos do reino estão todos na escola da vida. Mas é evidente que a maioria pertence às classes primárias. Seria loucura querermos passar essa maioria para as classes secundárias ou superiores. As religiões e escolas espiritualistas são processos pedagógicos, com seus diferentes métodos didáticos em desenvolvimento no mundo. Muitas delas estão deturpadas, comprometidas com o homem velho de que falava o jovem carpinteiro. Mas todas as criaturas humanas dispõem de recursos didáticos para auxiliarem os sistemas pedagógicos deficientes. O grande empenho dos cristãos deve desenvolver-se numa atividade em forma de pinça, ensinar e dar o exemplo. Não foi assim que fez o jovem carpinteiro? Há uma dinâmica espiritual que se reflete na dinâmica social. É a dinâmica da escolaridade. Na escola do mundo essa dinâmica se desenvolve em forma de reciprocidade. Quem ensina aprende, e vice-versa. A escolaridade é então o processo da experiência. Não é contada pela frequência às aulas, pois ninguém se furta à frequência, mas pelo aproveitamento. Só o grau geral da escolaridade poderá dar-nos a condição necessária ao estabelecimento do reino. Mas o quarto tema da tese do reino é o da obrigatoriedade. Esse tema nos mostra que as almas obedecem às leis morais, como os corpos obedecem a leis físicas. Umas e outras são leis de Deus, que nos conduzem obrigatoriamente para o reino. Graças a isso, quando o mundo se aproxima do reino, forçado pelas leis naturais da alma e do corpo, do espírito e da matéria, os retardatários são empurrados por uma força ainda pouco explicada que chamamos história. Os próprios materialistas reconhecem a necessidade de condições históricas para que as transformações sociais possam ocorrer. E submetem-se às exigências históricas na preparação dos seus planos de trabalho e de luta, fracassando quando pretendem precipitá-los. Os cristãos, que além das leis materiais, decorrentes dos processos de produção de mercadorias, conhecem as leis morais, decorrentes da natureza e do destino espiritual dos homens, devem compreender mais profundamente as exigências da história e trabalhar nessa linha com maior consciência e maior firmeza.